Por que nós temos tanta dificuldade de lidar com a dor? Você já se fez essa pergunta? Por que é tão mais fácil a gente lidar com momentos de alegria do que com os momentos de dores? Porque dor remete a algo negativo, não é? Dor remete uma lembrança muito ruim na nossa vida. É muito difícil a gente lidar com a dor, com a frustração, com o abandono, com a dificuldade, com a traição, com a calúnia, com a perda, com a frustração. São nomes até pesados de se falar. Para a dor física a gente até tem um remédio. Mas e quando a dor é na alma, o que a gente faz? Quando a dor é na alma, o que a gente faz? Você sabe me responder? Porque a dor física você toma um remédio e provavelmente aquela dor ela vai sair. Mas quando está registrado na alma, o que a gente faz? Existe um remédio muito simples. E eu vou te dizer qual é. E eu creio que nessa noite, o Espírito Santo ele vai trazer uma mudança de mente, uma metanoia. Ele vai trazer uma mudança na sua mente, para que você enxergue a dor de uma outra maneira. Por que Paulo dizia, eu tenho prazer nas perseguições, nos sofrimentos, nas angústias, na frustração, na solidão, na dor? Às vezes você pensa assim, que loucura isso, esse cara não existe, isso era só para Paulo. Não, isso é para mim e para você também. Só que Paulo, ele entendeu uma condição, e ele entrou em uma condição no Espírito, que nada parava ele. Tudo está ligado à nossa mentalidade, e o Espírito estruturado que existe dentro de nós. Por que muitas coisas na caminhada te paralisam? Por que você não consegue vencer etapas que já eram para ser vencidas há muito tempo? Paulo dizia, morrer para mim é lucro. Você teria coragem de dizer, eu tenho prazer no sofrimento? Só quando você entende algo, quando você tem uma mudança de mente. O remédio para você nessa noite é mudança de mente. Você precisa entender. Obrigada. Você precisa entender. Nessa noite, o porquê que você está passando por isso, que às vezes você não entende. O que é dor para você? Dor é todo acontecimento externo que afeta o nosso interno. É algo que tira o nosso sossego, que traz agonia, sofrimento e angústia. Isso é dor. Qual é a sua dor nessa noite? Que nome você dá para a sua dor nessa noite? Um filho perdido? Uma finança desordenada? Um ministério destruído? Um casamento arruinado? Os seus projetos que não dão certo? Qual é o nome da sua dor nessa noite? Se você ainda não conseguiu lidar com ela, essa noite você vai sair daqui sabendo lidar com ela.
Porque o Espírito Santo, ele quer mudar a mentalidade da igreja nesses dias. Não há como caminharmos com Jesus e evitar dores. Isso é impossível. Se você não sabia, isso é impossível. Bem-vindo ao mundo real. Se você quer viver uma vida sem dor, sem sofrimento, andando com Cristo, é muito difícil. Isso não existe. Isso não existe. Qual é o nome que você dá para a sua dor nessa noite? Talvez seja algo dentro de você que você não consegue vencer, um pecado. Talvez. Você se olha e você não gosta de se ver. Talvez a sua autoestima é baixa. Qual é a sua dor? Um abandono? Palavras de maldição que foram lançadas na sua vida? Alguém que frustrou os seus sonhos? Você tem duas alternativas. Ou você controla a sua dor, ou ela vai te controlar. E quando ela te controla, ela te para. Mas quando você tem domínio sobre ela, ela não pode te paralisar mais. Por muito tempo eu andei com muitas dores dentro de mim. Traumas de infância. Quantas pessoas estiveram lá no Reset? Eu preguei um pouco sobre paternidade, falei um pouco da minha vida, como foi a minha infância. Muitas marcas ficaram. Infelizmente, coisas que acontecem na nossa infância, elas perduram por todos os anos da sua vida. Se você não conseguir controlar, ele vai te dominar. Só que eu comecei a olhar para a minha dor no ponto positivo, não no negativo. Por quê? Porque quando eu olho para a minha dor no ponto negativo, eu me vitimizo. Eu me faço vítima de mim mesma. Eu não faço isso porque isso aconteceu. Eu não progrido porque aconteceu isso. Então vamos deixando aqui no banho-maria, vamos deixar as coisas acontecerem. Só que eu comecei a deixar o Espírito Santo renovar a minha mente para que eu pudesse ver a dor de uma outra maneira, com uma outra ótica. E nessa noite você precisa enxergar a sua dor com uma outra ótica. E foi onde eu enxerguei a minha dor positivamente. Foi no momento que Deus deu um start na minha vida. E eu comecei a entender o meu propósito. Você está entendendo que se você não deixa, se você não domina a sua dor, ela te domina e te paralisa. Você não consegue ter sucesso em nada na sua vida. Sabe aquela pessoa que se vitimiza o tempo inteiro? Que às vezes fala assim, eu não consigo, não dou conta, aquela pessoa para baixo, que sempre fica, sabe, a dor é latente demais, ela não consegue vencer. E ela realmente não consegue vencer em nada, porque a dor está latente. Só que esses dias eu tenho aprendido que o Senhor quer me ensinar na dor. Às vezes você ora ao Senhor e fala, Deus, eu não aguento mais, tira essa dor de mim, faça alguma coisa, tira esse problema do meu caminho, tira essa dor, eu não aguento mais. E às vezes sabe por que Deus não tira? Porque Ele quer mudar algo em você aí dentro.
Porque coisas dentro de você precisam ser organizadas, alinhadas. Coisas dentro de você precisam ser removidas. E se Deus ele tirar a dor, você não vai passar pelo processo. E às vezes nós somos ingratos a Deus, porque Deus ele é pai. E todo pai, ele quer ensinar o filho, seja na alegria ou seja na dor. E Deus não é diferente. Às vezes a ótica que você tem de Deus é como um pai ruim, como alguém que não ouve suas orações, mas tudo que Ele quer é te transformar em alguém melhor, e você não está enxergando, por causa da dor que você está vivendo. Entende quando eu digo que a sua ótica em relação à dor, ela precisa mudar? Porque viver com Cristo não existe uma vida sem dor, sem marcas, sem feridas. Não existe, não há possibilidade disso acontecer. Então, se vai haver dor, vamos saber lidar com ela. Nós precisamos lidar com as dores. As dores, elas não podem te parar mais. Ela não pode te impedir de viver o seu ministério mais. A dor, ela não pode impedir de você ter sucesso na sua profissão, na sua carreira. Ela não pode mais. Porque senão se torna um ciclo vicioso. Você sempre começa algo e nunca consegue terminar. Você sempre vai ter medo para dar início a alguma coisa, porque você já pensa, eu vou começar, mas eu não vou conseguir concluir. Lá em Eclesiastes, capítulo 7, 2, não precisa abrir sua Bíblia, porque a minha versão é um pouco diferente. Diz: mais vale ir a um funeral que a uma festa. Afinal de contas, é para onde iremos. Ninguém sai de lá sem aprender uma lição. Chorar é melhor que rir, pois as lágrimas no rosto limpam o coração. Me responda, é melhor estar numa festa ou num funeral? Numa festa, óbvio. Mas a gente não aprende numa festa. Numa festa a gente mal lembra da nossa vida. Mas no funeral não. Quando você está ali diante daquele morto, você pensa na sua vida, você vai lá longe. Verdade ou não é? Você vai longe. Você fica pensando, o que é que eu fiz na minha vida até agora? Ainda mais quando a gente é cristão, né? Que a gente vai assim no funeral, meu Deus do céu. Se eu não consertar minha vida agora, eu vou para o inferno. Não é assim? É lá, gente, onde a gente vai pensar na nossa vida. Onde a gente vai ver onde a gente está falhando. É na dor. Onde nós vemos onde estamos falhando. É no momento de tristeza, porque no momento de alegria, ninguém lembra disso. Ninguém lembra que precisa mudar coisas dentro de si. Mas no momento da dor, sim. E aqui fala, chorar é melhor do que rir, pois as lágrimas no rosto limpam o coração. E o que tem a ver com o coração? O coração é onde estão as nossas emoções. A palavra do Senhor diz que o coração ele é enganoso. E se a gente ficar dando bola para o coração, ele vai nos paralisar. Porque o coração está ligado às emoções. Hoje eu estou bem, hoje eu não estou bem. E aí a gente vai seguindo. Que nem a música, deixa a vida me levar. Por quê? Porque a gente ainda não entendeu o propósito da dor. O coração, ele é enganoso. Em Salmo 51, 10 diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Por que que aqui tem um coração?
E por que aqui fala de espírito? Porque o coração, ele é instável. Que nem eu falei, uma hora você está bem, outra hora você está legal. E se você for guiado pelo coração o tempo inteiro, você vai se dar mal. Aqui diz: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Era isso que Paulo tinha, era isso que Paulo conhecia. Por isso ele dizia que se tinha prazer nas angústias. Hoje, se dói uma unha do pé, a gente já está querendo sair da igreja, a gente já está querendo chutar o pau da barraca, a gente já está querendo desistir de tudo. Paulo sofreu coisas inimagináveis, e a gente pensa: meu Deus, esse cara é um herói. Jesus sofreu dores inimagináveis, mas isso não parou Jesus. E por que circunstâncias tão irrelevantes te param hoje? Principalmente quando se diz estar na presença do Senhor. Porque a presença do Senhor é o lugar mais importante onde devemos estar. Um sucesso profissional, um sucesso em todas as áreas, ela nunca será suficiente se você não tiver uma vida firmada no Senhor. E nessa noite, Deus, Ele quer transformar o seu coração. Ele quer renovar a sua mente. Ezequiel 36:26 diz: darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. A dor, eu aprendi e eu tenho aprendido que a dor é capaz de mudar coisas dentro de nós, que em momentos de alegria ela nunca mudaria. Nunca mudaria. E às vezes Deus está fazendo você passar por situações para que você mude por dentro. Enquanto você não vencer isso, você sempre vai passar pelas mesmas situações, pelas mesmas dores, e elas sempre vão paralisar você, e você nunca consegue vencer as etapas. Eu tenho percebido que as minhas tribulações têm contribuído para o meu crescimento como ser humano e na caminhada cristã, porque se não fossem eles, talvez eu não estaria aqui. Os sofrimentos que você passa hoje, as dores que você está passando hoje, está contribuindo para a formação do seu caráter, está contribuindo para o seu amadurecimento, está contribuindo para que você se torne uma pessoa melhor. Certa vez eu fiz uma oração para Deus, eu falei: Deus, eu estou cansada de ser a mesma. Eu não aguento mais, Senhor, ser carnal. Eu não aguento mais viver a minha vida te trocando. Uma hora estou bem, outra hora estou mal. Eu estou lá em cima, daqui a pouco eu estou lá embaixo. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Senhor, ser estúpida com as pessoas. Eu não aguento mais, Senhor, não respeitar o meu marido. Eu não aguento mais, Senhor, não ser amorosa com os meus filhos. E eu fui falando para o Senhor: eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Me transforma por dentro. E eu falei: Deus, me leva para perto de Ti. E Ele falou: você tem certeza disso? E eu falei: claro, é óbvio. Quem não quer estar perto de Deus? E Ele disse para mim: eu sou luz, e quanto mais perto de mim você chegar, mais coisas obscuras, mais coisas sujas dentro de você vão ficar notórias, e elas vão precisar sair. Ah, para que eu disse sim, gente?
Você sabe que quando você ora, Deus ouve, né? Ainda mais quando se trata da gente ficar parecido com Cristo, aí que Ele ama mesmo. Eu fiz essa oração. E desse dia para cá, Deus Ele tem me imergido em um mar de tribulações. Mas para eu entender isso, para eu estar pregando isso hoje, eu tive que entender o que a dor ela está transformando dentro de mim. Deus começou a tirar algumas coisas. Deus começou a lembrar coisas em mim que eu havia feito lá no passado, que eu precisava ir em pessoas e pedir perdão. Coisas que eu fiz contra a minha família, que eu precisei mandar uma mensagem e falar, olha, me perdoa porque eu fiz isso. Porque coisas precisam ser tratadas. Com Deus é assim. Não existe meio termo, não é da maneira que você quer. Coisas negativas começaram a acontecer na minha vida para contribuir para a formação do caráter de Cristo dentro de mim. E eu nunca mais olhei para a dor como eu olho hoje. E eu posso dizer com toda convicção para você, aquilo que Paulo disse, eu sinto prazer nas angústias. Porque hoje eu entendi o que as angústias têm feito dentro de mim. Porque se a gente viver de vitória em vitória, sabe o que a gente vira? Soberbo. Por isso que a gente não vive de vitória em vitória. É como você passar pelo vale, aquilo que o pastor Arthur disse. Entre uma montanha e outra há um vale. Você passa mais tempo no vale do que no topo. Então, se você viver no topo, se eu vivesse no topo, eu seria uma pessoa soberba. É por isso que Deus nos lança lá no vale para dizer, você não é nada sem mim. Você depende de mim. Sem mim você não pode nada. Você acha que pode, mas você não pode. Porque com um sopro meu, eu paraliso você. Então, o nosso tempo, ele é mais no vale do que lá em cima. Para que Deus possa nos ensinar a sermos mais humildes, a ter mais paciência, a ser mais generosos. É no momento de escassez onde mais eu vejo pessoas generosas. Você já viu o rico dar muita coisa? Não dá não, gente. Quanto mais a pessoa tem, menos ela dá. Mas eu conheço pessoas que não têm praticamente nada e dá o melhor. E dá o melhor. E às vezes o momento de escassez financeira, de alguma maneira que você está passando na sua vida, é para Deus provar o seu coração. Olha aqui o que diz em Deuteronômio 8:2. Assim diz o Senhor, eu te coloquei no deserto para saber o que existia em seu coração. Outra versão diz que Deus nos coloca no limite para saber de que material nós somos feitos. Olha isso. Às vezes a bateria de teste que Deus está colocando para que você possa passar por ela, é para provar de que material você é feito. O que tem no seu coração? Será que no momento de tribulação você tem murmurado? Você tem dito, Deus não existe, Ele não me ouve? Ou você tem levantado as suas mãos e adorado ao Senhor? Porque é no deserto que o seu coração é revelado. É no deserto que a sua personalidade e o seu caráter é revelado. Deus nos coloca no limite
para saber de que material somos feitos. Vê isso. De que material você é feito? De palha? Qualquer ventinho que vem. Ou você é feito de pedra, como uma rocha, firme e inabalável. Porque às vezes a gente ouve que fulano de fulano e fulano e ciclano falou mal da gente, aí a gente já está querendo. Já está querendo desistir. Não, queridos. Vamos mudar. Chega. Nós precisamos ser maduros. Entender que a dor, ela tem o seu lado positivo. Você precisa enfrentar a dor de uma outra ótica. Você precisa enfrentar essa dor de uma outra ótica nessa noite, amém? Quantos estão comigo? Levante sua mão. Quantos estão entendendo, amém? Isso me faz lembrar muito sobre a borboleta, o processo que ela passa, a metamorfose. Você vê ali que ela passa por um processo muito doloroso, aquele bichinho feio, aquela lagartinha. Ela simplesmente, ela encontra um lugar onde ela se apoia. E ali, ela mesmo, ela sai da própria pele, daquele próprio material, não sei como é o nome daquilo, da própria pele dela, e ela mesma se envolve dentro do casulo. Vê isso? Porque ela sabe que aquele casulo, ele precisa existir para que ela possa virar uma borboleta. Porque sem o casulo é impossível. Então ela mesma produz de si mesma o próprio casulo. É um inseto que entende que ele precisa do casulo para ser uma borboleta. E nessa noite você precisa entender que é necessário carregar a sua cruz para que você possa ter as marcas de Cristo para se parecer com Ele. Ele carregou marcas em seu corpo todo, do alto da cabeça à planta dos pés. E nós queremos sair ilesos. Não queremos passar por espinhos, não queremos passar por problemas, porque é difícil demais, Senhor, eu vou desistir. É só eu ir para a igreja que o negócio começa a rochar, eu não sei, tem alguma coisa errada. E a gente quer levar a nossa vida assim na facilidade. Só que aquele casulo, ele tem um propósito: fazer com que ela amadureça e se desenvolva. E um movimento de fricção dentro daquele casulo vai soltando as asas, vai fazendo a formação das asas, para que ela possa voar e voar alto. E às vezes no processo de dor, a gente pede para Deus tirar a nossa dor, porque está doendo demais, eu não estou dando conta. É como você pegar uma tesourinha e dar um picotezinho no casulo. Para você está ajudando a borboleta. Mas na verdade você atrapalha todo o processo dela. Ou seja, aquela borboleta não vai se desenvolver e ela vai morrer. E se coisas dentro de você não saírem, você vai morrer. Então não peça para Deus tirar a sua dor mais. Peça para Ele te mostrar aquilo que dentro de você precisa ser mudado. O que dentro de você precisa ser extraído para que você se torne alguém melhor. E aquela oração que eu fiz a Deus, e Deus me colocou em processos de tribulações,
E eu tenho percebido que dentro de mim coisas têm mudado. Eu já não vejo as coisas com a mesma ótica. Eu dou valor a coisas que eu não dava valor antes. É como alguém que estava quase morrendo. É como alguém com câncer, que sabe que está a ponto de morrer, mas recebe uma cura e ela diz: cara, eu nasci de novo. Você precisa nascer de novo. E os processos de dores, eles te levarão a isso. Eu acho impressionante, Paulo, ele me entusiasma muito quando eu leio as cartas de Paulo. Eu fico, meu Deus, que cara é esse? 2 Coríntios capítulo 7, olha isso, a partir do verso 9 diz: vocês permitiram que a tristeza os levasse a Deus, não que os desviasse dele. Olha isso, ele já começa dizendo: vocês permitiram que as dores, as aflições, as angústias não distanciassem vocês de Deus. Porque a gente tem mania de, quando a gente está passando por algum problema, ou a gente só chega a Deus para pedir para Ele solucionar um problema, ou a gente se afasta dele. E o primeiro lugar que a gente se afasta é impressionante, é da igreja, gente. Por quê? Me responde, por quê? Por quê? O primeiro lugar que a gente não quer vir mais é ter comunhão com os irmãos. Eu digo isso porque eu era assim. Primeiro vento que batia, eu já caía e já... E saíram ganhando, não perdendo. Vocês permitiram que a tristeza os levasse a Deus, não que os desviasse dele. E saíram ganhando, não perdendo. A tristeza que nos aproxima de Deus age assim. Ela abala nossas estruturas e nos leva de volta ao caminho da salvação. Jamais lamentamos ter experimentado esse tipo de dor. Mas quem permite que a tristeza o desvie de Deus, vive cheio de remorsos, que podem levá-los a um estado terminal. Agora digam-me, não são maravilhosos os caminhos que a tristeza toma para nos aproximar de Deus? São ou não são maravilhosos? Para nos aproximar de Deus. Porque quando a gente se aproxima de Deus, a gente se torna mais humilde. Aquilo que eu falei. Vocês estão mais vivos, mais cuidadosos, mais sensíveis, mais reverentes, mais humanos, mais apaixonados, mais responsáveis. Por qualquer ângulo, o resultado foi maior pureza de coração. E quando eu li isso, eu falei, meu Deus, é isso. É isso. A dor, ela precisa purificar o nosso coração. Ela não pode nos transformar em pessoas que murmuram o tempo inteiro, que reclamam o tempo inteiro, que nos afasta de Deus. A dor, ela precisa fazer isso que Paulo diz. Vocês estão mais vivos, mais cuidadosos, mais sensíveis, mais reverentes, mais humanos, mais apaixonados, mais responsáveis. A dor tem as suas vantagens. E nessa noite o Senhor quer te fazer olhar para a dor de uma forma diferente. Você entende isso nessa noite? Paulo, ele tinha prazer nas angústias. E Paulo, ele tinha uma firmeza no espírito. Mas Paulo também tinha um espinho na carne. E ele diz, olha isso. Vocês me obrigam a falar deste modo,
mas faço isso contra a minha vontade. Mas agora que estamos no assunto, posso tratar de questões das visões e revelações que Deus me deu. Por exemplo, conheço um homem que há 14 anos foi tomado por Cristo e levado em êxtase espiritual aos céus. Nem sei se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, só Deus sabe. Sei também que esse homem foi levado ao paraíso de novo. Se no corpo ou fora dele, não sei. Deus sabe. Lá ele ouviu palavras indizíveis, mas foi proibido de contar o que ouviu. Esse é um homem a respeito de quem quero falar, mas não vou dizer nenhuma palavra a meu respeito, exceto o que foi humilhação. Isso é Paulo dizendo. Se eu tivesse disposição para contar vantagens, talvez pudesse fazê-lo sem parecer ridículo e não estaria faltando com a verdade. Mas vou poupar vocês. Quero que vocês continuem a me imaginar como tolo que vocês pensariam que eu sou se me encontrassem na rua ou me ouvissem falar. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo, ou seja, um espinho na carne. Paulo vê o espinho na carne como um dom. Foi-me posto um dom. Esse espinho da carne, ele diz que me mantém em contato permanente com minhas limitações. O seu espinho na carne é a sua dor. É a sua dor. Para você lembrar que você precisa de Deus. Que você não é suficiente sozinho. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos, sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio eu não pensava nele como um dom, e pedi a Deus que o removesse. Repeti o pedido 3 vezes, então ele me disse: minha graça é o bastante, é tudo de que você precisa. Minha força brota da sua fraqueza. A minha graça te basta. A graça do Senhor, ela é suficiente para você vencer aquilo que você está passando. Não há necessidade de mais de nada. A graça dele é suficiente. A graça de Deus é suficiente, porque a força dele brota na sua fraqueza. Quanto mais fraco você é, mais forte você fica. Você precisa sentir prazer nas tribulações. Porque se você quer ser um discípulo de Cristo, você precisa sentir prazer nas tribulações, porque ainda há uma cruz a ser carregada. Existe um evangelho barato sendo vendido, campanhas e campanhas, 7 dias da vitória, 30 dias não sei do que, porque as pessoas elas querem tirar. Elas querem sair do desconforto, porque o desconforto é muito ruim. E a gente vê por aí pessoas perambulando, sem destino, porque não conseguem vencer suas limitações. Elas não conseguem entender o processo. Assim que ouvi, achei melhor que me resignar. Desisti de ficar pensando na minha limitação e comecei a apreciar o dom. Ele começou a apreciar o espinho na carne. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno, com tudo que se torna pequeno, abusos, acidentes, oposições, problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais forte eu me torno.
Fique de pé nessa noite. Qual é o seu espinho na carne? O que te incomoda hoje? O que você diz, Senhor, eu não estou aguentando mais, tia, está me incomodando. Que espinho na carne é esse que você não consegue mais, não suporta mais? Hoje você não vai pedir para Deus tirar. Assim como Deus diz para Paulo. Ele diz, no princípio eu não pensava nele como um dom. E pedi a Deus que o removesse. Repeti o pedido 3 vezes, então ele me disse, minha graça é bastante. E tudo de que você precisa, minha força brota da sua fraqueza. Nessa noite você não vai pedir para Deus tirar essa dor, esse espinho. Você vai perguntar para Deus o que precisa ser mudado dentro de você. O que você precisa vencer com isso. Porque Deus, Ele quer um exército de filhos e filhas maduros. Ele não quer um exército de covardes, que qualquer dor paralisa. Não. Deus, Ele não pode confiar algo grande em você, se você não venceu dores que precisam ser vencidas, e você sabe que precisam ser vencidas. Mas você só vai vencer quando você entender o propósito dela. Lucas 22, cara, isso aqui eu acho fantástico. Lucas 22, Jesus diz para Pedro: Pedro, Satanás pediu para peneirar você como trigo. E se o diabo hoje chegasse para Deus e dissesse assim, deixa eu peneirar fulano como trigo, para ver se ele aguenta. Assim como ele fez com Jó. Assim como Jesus foi moído. Assim como Paulo, como Pedro. Como os heróis da fé. Nós suportaríamos? Ou no primeiro baque a gente desistiria? Jesus disse para Pedro, hoje Satanás, ele pediu para peneirar você, como se peneira trigo. Jesus disse, mas eu orei por você, para que a sua fé não se desfaleça. Ou seja, Pedro precisava passar por aquele processo.